Geração Jornal Notícias na quinta-feira com o preço da gasolina, a subida para 300 kwanzas a partir de amanhã e as contas de quem já vive uma realidade de apertos. Esquina. Boa noite. Boa noite, Simeão. Ainda sobre o preço da gasolina, o jornal traz reações da classe dos taxistas, que vai continuar a pagar 160 kwanzas. Em Cabinda aumenta o uso de drogas no seio da juventude, as ruas ganham cada vez mais doentes mentais. Dificuldades impostas pela falta de serviços sociais básicos no distrito urbano de Canguelas, no município de Belas. Criança e o cenário preocupante de vulnerabilidade, reflexões no Dia Mundial. Preocupações ambientais que mexem com o mundo e as estratégias de contorno em debate no país. Olá, boa noite. Feliz Dia da Criança às crianças angolanas. Bem-vindos. Começamos com o assunto que marca o dia e que tem a ver com o preço da gasolina, que a partir de amanhã deixa de custar 160 kwanzas e sobe para 300. A medida foi tomada em Conselho de Ministros, mas não envolve os transportes públicos. Os taxistas, segundo o Executivo, vão continuar a pagar o preço atual. O preço do litro de gasolina passa a custar 300 kwanzas, contra os atuais 160. A medida foi anunciada nesta quinta-feira, depois da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. O Ministro de Estado para a Coordenação Econômica esclareceu em conferência de imprensa que esta eliminação das subvenções à gasolina será gradual e conta com medidas de mitigação de impacto social, incluindo exceções para várias atividades. O Estado vai continuar a subvencionar o preço de venda da gasolina ao setor produtivo, nomeadamente a produção agrícola e a pesca artesanal. Por outro lado, que é importante referir este aspecto, é que as tarifas dos taxistas e mototaxistas vão ser subvencionados. Os mesmos continuarão a pagar 160 kwanzas por litro de gasolina, tal como é até hoje. Uma vez que não estamos a mexer num produto que tem mais peso, que é o gasóleo, estamos apenas a mexer na gasolina, cujo peso ronda perto dos 40% do peso total das subvenções, e uma vez que também não estamos a fazer remoção total, estamos a fazer uma remoção parcial, ainda existirão custos com a subvenção à gasolina, estaríamos a falar de uma poupança que estaria perto de 400 mil milhões de kwanzas, não encaixava apenas no exercício econômico, porque teríamos que dar tempo ao Soningol de fazer as tais vendas, conseguir as receitas, pagar os impostos e esses impostos entrarem no CUT. Esta medida, de acordo com o governo, vai permitir que o Estado resolva a médio e longo prazo vários problemas sociais, como a falta de escolas e hospitais, a falta de habitação e empregos para a juventude, bem como combater o contrabando de combustíveis. Com a remoção desta subvenção, destes subsídios, vai ser possível ter uma reserva de recursos que permitirão fazer mais investimentos em áreas fundamentais para o desenvolvimento do país. A política social em Angola deve ter o homem ou o desenvolvimento do homem angolano como centro das suas atenções. Vamos olhar, por exemplo, a possibilidade de os estudantes terem transportes gratuitos e o Estado aproveite e atacar esta necessidade, porque precisamos olhar beneficiar os combustíveis e beneficiar, por exemplo, o acesso a transportes gratuitos para os estudantes, qual delas impacta imediatamente na nossa política social. E também aqui o investimento do Estado em infraestruturas sociais, escolas,
hospitais, postos sanitários e de outras naturezas, a fim de que haja aqui uma contrapartida para reduzir aqui a subvenção e aumentar o preço da gasolina, mas também dotar a sociedade e o país de infraestruturas necessárias que estavam congeladas por via dessa despesa pública para manutenção e congelamento do preço da gasolina. O Executivo anunciou ainda o reforço do Programa de Apoio às Famílias Carenciadas, o QUENDA, que passa dos 8.500 kwanzas por pessoa para 11.500 kwanzas a cada 3 meses. E da parte da população em geral, reações não se fizeram esperar. Todos falam do impacto da medida sobre as contas do dia a dia. Para a maioria, a grande preocupação é que a subida do preço da gasolina se reflita fortemente no aumento do custo de vida, que já é elevado. Os taxistas e mototaxistas estão entre aqueles que vão continuar a pagar 160 kwanzas por cada litro de gasolina. O Estado angolano vai disponibilizar 7.000 kwanzas para cada taxista licenciado para a compra da gasolina nas bombas de combustível. Para controlar este processo, os beneficiários terão acesso a um cartão multicaixa, uma medida considerada acertada, segundo as associações de táxis. Para os taxistas, devo dizer que estamos agradecidos pelo facto da nossa proposta ser aceite em continuarmos a pagar o preço atual do combustível. Portanto, até ali alguma coisa. O que precisamos agora é, primeiro, orientar os taxistas no princípio da legalidade. Estamos felizes e aquilo que nós vamos fazer a partir daqui é trabalhar com os motoqueiros a nível de todas as localidades, no sentido de não se precipitarem a subir a corrida para os nossos passageiros. Do ponto de vista prático, vai ser emitido um cartão de combustível que será carregado com um saldo mensal ou semanal. Este saldo, na prática, será usar o cartão no momento de abastecer a embarcação, a viatura ou a moto, somente para cobrir a diferença que o aumento do preço da gasolina vai trazer. O Estado angolano prevê poupar entre 2023 e 2024 400 mil milhões de kwanzas, com a subvenção da gasolina. A partir da manhã, por volta da meia-noite, o preço da gasolina vai mudar. Quem se dirigir para estas bombas de combustível ou qualquer outra no país deverá pagar 300 kwanzas por cada litro de gasolina. Se para alguns é uma medida acertada, para outros nem tanto. A partir desta sexta-feira, os cálculos serão reavaliados por conta dos custos da gasolina. Vendo a situação que nós passamos hoje, a vida está mesmo difícil. Pelo menos poderia subir até 200 kwanzas, mas a 300 kwanzas está muito alto. É difícil, nós não temos dinheiro suficiente para suprir as necessidades até o final do mês. O custo de vida é muito alto. As nossas cidades agora hoje estão distantes, o transporte público não funciona 100%, é meio complicado. A essa altura vim aqui abastecer a minha moto, se calhar pegar alguns bidões lá em casa que é para reservar uma certa quantia. O combo está difícil. Daqui para frente, o trabalho do Executivo e das associações de táxis será a fiscalização do cumprimento das medidas para evitar especulação de preços. As empresas de táxis personalizados não foram contempladas. Deverão pagar, a partir desta sexta-feira, 300 kwanzas por cada litro de gasolina. E passamos para o município de Belas, distrito urbano de Canguelas, e a situação de mais uma das zonas de Luanda que carece de atenção especial das autoridades. É o retrato das dificuldades impostas pela falta de serviços sociais básicos. A nossa equipa ouviu mais uma vez a população. Os moradores do Canguela Centro, município de Belas, dizem que a falta de água, medicamentos e ambulância e o mau estado das vias de acesso têm provocado várias dificuldades. Nós precisamos de medicamento, porque quando a pessoa vem aqui no centro, tem que ser onde que encontra já medicamento, não pode mais levar a receita. A água mesmo não temos, porque a água. Tinha água, saloba, mas agora a água, ou coisa cortaram, a água não está passando mais.
E a pessoa não temos como conseguir comprar um bidão de água assim. Aqui está péssimo. Aqui nem temos ambulância. A pessoa quando está grave, porque a socorro não tem. Já fui falar na administração a dizer que o nosso hospital não tem condições, falta de reabilitação. Aqui estão todos doentes. Caso que vocês podem ver, os bancos do hospital estão cheios até fora. Para sair daqui até a cidade, gastamos 300 kwanza, só daqui até Patriota. Lá em frente você que se vira. O problema da água aqui no Quenguela Centro acabou por afetar também o posto de saúde. Alguns cidadãos são obrigados a levar água ao posto para poder então arrefecer os doentes com febre. E a criminalidade aumentou desde que retiraram a esquadra policial. O problema que nos afeta é a via de acessos, ligações da via entre os bairros vizinhos. Desde que tiraram a esquadra, tem havido várias dificuldades mesmo. Nós precisamos do mercado, que temos já um espaço também. A maior dificuldade que nós frequentamos é o transporte. E nesse momento que não temos água também é um dos problemas terríveis, porque pode ver uma criança, um paciente com febre alta, nós não conseguimos fazer arrefecimento antes de darmos uma dipirona, fazer os primeiros socorros, porque temos que fazer o arrefecimento, só assim que nós podemos aplicar a dipirona, o analgésico, para poder baixar a febre. Então, a população tem que vir com água de casa. Nós temos tido medicamento, o município nos abastece. Só que a demanda é tanta. É a gripe, a malária, a diarreia, tosse, a hipertensão. Já tivemos muitos casos de nutrição, mas agora, graças a Deus, está tudo reduzido. Uma vez a outra é que aparece uma criança desnutrida. E a administração municipal de Belas garantiu que há programas para a resolução dos problemas. Nós temos um novo administrador, não é? Já está aí acima de 60 dias, criou uma comissão, não é? Para poder fazer a avaliação ou a busca, não é? Daqueles postos que merecem a sua requalificação. Então, esta equipa entrará no terreno para fazer a busca e também creio que este posto estará dentro desta requalificação. Nós vamos movimentar todo o equipamento para intervencionarmos a via que dá acesso ao Quenguela Centro. Nós estamos agora a fazer a implementação de furos cartesianos para essas comunidades efetivamente não têm o precioso líquido. Dados da Comissão de Moradores indicam que o Quenguela Centro conta com 4.557 habitantes. E voltamos à notícia do dia, a subida do preço da gasolina para 300 kwanzas. Vamos agora rapidamente ver como estão alguns postos de abastecimento. Em Luanda, são as últimas horas em que a gasolina pôde ainda ser comprada a 160 kwanzas. E nós vamos ao encontro do Alberto Capitão, que se junta a nós agora em direto. Capitão, boa noite. Estás em que posto de abastecimento? E como é que podes descrever este momento por aí? Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão Mundula. E boa noite a todos os telespectadores que acompanham por esta altura o Girassol Jornal. Ora, era como previsto, por esta altura as bombas de gasolina ou de combustíveis aqui pela cidade de Luanda estão a registrar uma enchente considerável. Nós estamos aqui no São Paulo, onde esta bomba está a registrar enchente desde as 17h30, de acordo com os trabalhadores desta instituição que nos recebe no dia de hoje. São mais de 100 viaturas na fila de espera para que possam então abastecer os seus tanques no preço que ainda é adquirido o combustível, neste caso a gasolina, que é de 160 kwanzas. Como já sabemos, há um aumento de 140 kwanzas a partir das 0 horas desta sexta-feira. Os automobilistas com quem podemos falar e não aceitaram dar entrevistas neste espaço mostram-se divididos. Uns consideram que a medida é normal e era de se esperar. Outros, mesmo reconhecendo sendo necessária, entendem que não era o momento certo para que se pudesse fazer então esta alteração nos combustíveis. A verdade mesmo é que a medida vai começar a vigorar a partir da meia-noite desta sexta-feira e a expectativa é grande. Nós também podemos falar com alguns taxistas que
por incrível que pareça, Simeão e Quina ainda desconheciam a informação de que eles, por esta altura, não entram para este aumento, sendo que vão continuar a pagar o mesmo preço porque têm como que ainda a subvenção do Estado por causa do cartão que vão poder adquirir a partir de amanhã. De resto, este é o primeiro apontamento que nós podemos fazer possível a partir daqui da zona do São Paulo, onde a enchente é considerável, como mostram as imagens que nós podemos fazer aqui e mostrar também aos nossos telespectadores. Se ainda tivermos oportunidade, voltaremos e aí sim teremos também todo o cenário criado para podermos ouvir alguns automobilistas. Boa noite. Boa noite, Alberto Capitão. Até já. Estivemos no São Paulo, no ponto de abastecimento. A notícia do dia é a subida do preço da gasolina para 300 kwanzas a partir de amanhã. Na província de Cabinda aumenta consideravelmente o número de pessoas com problemas mentais nas ruas, um fenómeno que, segundo especialistas ouvidos sobre o assunto, tem a ver com o aumento igualmente do consumo de drogas, principalmente por parte da juventude. O consumo excessivo das drogas no seio da juventude tem estado a provocar o aumento de casos de dementes nas ruas de Cabinda, afirmam técnicos de saúde. Segundo o Instituto Antidrogas, a liamba, cocaína e outras substâncias injetáveis têm sido a preferência dos usuários. As estatísticas apontam para a juventude como o maior consumidor das drogas na província. Alguns jovens que já fizeram uso das drogas explicam as razões do seu envolvimento neste mundo. Eu já fazia uso das drogas desde os meus 14 anos até que eu completei 17 anos. Parei de fumar por intermédio dos meus pais. Sabemos perfeitamente que as drogas é um mal que enferma a nossa sociedade, principalmente as sociedades também industrializadas, mas para termos os consumidores, porque temos fornecedores. Então eu acho que primeiro temos que combater aqueles que fornecem, para depois tentarmos também combater aqueles que consomem. Se não conseguirmos combater aqueles que fornecem, vai ser difícil combatermos aqueles que consomem. A nível das escolas, vamos encontrar situações iguais. Dentro da escola não vamos encontrar pessoas a usarem, mas tem usuários. Como professores vamos continuar a lutar, a falar, a sensibilizar as juventudes, de modos a tentar se afastar dessa prática do uso das drogas. Wanda Júnior, do Instituto Nacional de Antidrogas, disse que a preocupação neste momento consiste na falta de um centro de desintoxicação, facto que dificulta o acompanhamento dos jovens que vivem na dependência das drogas. Esse problema de droga a nível da nossa província é um problema que deve ser encarado como uma questão de saúde pública. Para recuperarmos alguém com problema de droga, ou seja, um tóxico dependente, nós temos tido muitas dificuldades. Nós não temos nenhum centro de desintoxicação. O que gostaríamos que o Estado olhasse nessa vertente, porque todo mundo estamos vendo como que o número de dementes está a aumentar nas nossas cidades. O secretário provincial da Saúde fez saber que o surgimento das doenças de câncer nas pessoas estão associadas ao uso das drogas. Aquele que pega no cigarro e coloca na boca e aspira, e vai nas vias digestivas e via respiratória, quer aquele que passivamente fica ao lado do fumador e o fumador, depois de uma quantidade de fumo, exala para fora e de forma passiva o colega ao lado acaba inspirando e aspirando via digestiva todo este fumo, a nível dos pulmões vai causar cancro pulmonar, que é muito frequente aos fumadores. O responsável assegurou também que o setor da saúde vai desenvolver ações que visam alertar a população sobre os perigos do uso das drogas. E voltamos novamente ao assunto do dia, a subida do preço da gasolina a partir de amanhã para 300 kwanzas. Vamos voltar a fazer contacto com os nossos colegas no exterior. Está agora connosco o Francisco Soares com mais detalhes. Francisco, boa noite. Em que posto de abastecimento estás? E está também tão cheio quanto no São Paulo? Boa noite a todos os telespectadores da TV Girassol. Estamos aqui para ouvir a pulsação e medir também a pulsação dos cidadãos angolanos acerca da notícia que faz manchete no dia de hoje sobre a retirada da subvenção aos combustíveis
moderadamente ou propriamente a retirada da subvenção à gasolina. Por isso, agora vamos ouvir também o que o povo acha sobre este desiderato ou esta notícia, porque acabou por encontrar todo mundo de surpresa. Referir que a partir de agora, a partir de amanhã, na sexta-feira, o preço da gasolina, que era 160 kwanzas, vai passar a 300 kwanzas para todos os automobilistas particulares. Mas uma outra novidade é que para os mototaxistas e para os taxistas, assim também como os que conduzem os autocarros públicos e também os maquinistas que vão dirigindo os comboios públicos, não serão abrangidos nesta retirada da subvenção à gasolina, porque a subvenção vai continuar neste setor, mas o que deixa algumas pessoas apreensivas é mesmo como será daqui por diante e como será a vida do cidadão angolano com a retirada da subvenção aos combustíveis, e também poderão pagar assim um valor a mais, uma subida que foi de 100%, ou melhor, passou de 160 kwanzas para 300 kwanzas o litro de combustíveis. Segundo o ministro da Coordenação Econômica, o ministro de Estado para a Coordenação Econômica, Manuel Nunes Júnior, esta medida foi necessária porque assim a Sonangol perdia muito dinheiro com a subvenção aos combustíveis. Agora vamos tentar falar com os automobilistas que estão aqui, propriamente nas bombas de combustíveis da Sonangalp, no Alvalade. Vamos tentar ouvir um automobilista para saber o que pensa, o que acha desta medida do governo angolano. Boa noite. Está em direto para o Girassol Jornal, na TV Girassol. Por favor, poderia nos dizer como é que recebeu esta notícia da retirada da subvenção dos combustíveis, que passou de 160 para 300 kwanzas? Essa subida caiu mal, porque nós, por exemplo, que nós trabalhamos com aplicativo e também os taxistas, é complicado, mano. E automaticamente muitas pessoas vão sair a sofrer com isso. E tenho pena, né, das pessoas que trabalham e dependem do táxi. Automaticamente isso vai alterar tudo. Quando se mexe no combustível, se mexe em tudo. Então as coisas vão ficar mais difíceis. Uma das preocupações das pessoas é que com esta medida, provavelmente as pessoas dizem que o táxi poderá subir, mas também o governo disse que esta medida não abrange aos taxistas, aos mototaxistas e afins, mas agora dá-se conta que não vai se mexer no preço do táxi. Acha essa medida boa ou nem por isso? Se não se mexer nos preços do táxi, é de louvar, mas eu acredito que nem todo mundo tem credencial de táxi. Eu acho que isso vai abranger, né, naquelas pessoas que têm credencial de taxista. Os que não têm vão continuar a pagar o preço normal, que é de todo mundo, de 300 kwanzas, não é? E isso automaticamente mexe com tudo. Vai haver poucos táxis e a paragem mais cheia ainda. E a partir da manhã, o que é que acha que vai poder mudar na sua vida? Vamos ver, né? Como é que vai ser essa trajetória, porque eu acredito que muita coisa mesmo aí vai mudar. Ok, muito boa noite, obrigado. Agora, de lembrar que Manuel Nunes Júnior, na conferência de imprensa que fez hoje, na tarde de hoje, referiu também que esta medida foi aplicada porque a Sonangol, que é a empresa que gere a questão dos combustíveis e derivados do petróleo, perdeu no ano de 2022 cerca de 1.000 milhões de kwanzas. Agora, com esta medida, vai poder assim ver aliviadas as suas contas para também aliviar as contas públicas no nosso país. Com imagens de Bruno Conde, Francisco Soares, boa noite aos telespectadores.
Obrigado pelo ponto de situação, Francisco Soares. E olhamos a seguir para as condições de trabalho no Centro Neurocirúrgico de Tratamento da Hidrocefalia. É o único centro de referência para o tratamento da doença a nível do país e funciona em condições difíceis de encarar. A hidrocefalia é uma doença que causa lesões no tecido cerebral e inchaço no crânio. As pessoas com hidrocefalia ficam com a cabeça dilatada. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos é mesmo o apoio nas consultas, nos exames, e às vezes a criança é necessário ter que passar por cirurgia, e como na maioria das vezes passam, e chegamos para aqui, quase que o centro não tem um apoio em relação a esses aspectos que tem a ver com as análises, exames. Por exemplo, uma das maiores dificuldades que nós achamos é fazer o TAC. Nós gostaríamos muito que se as autoridades, alguém ministra da saúde, se puder apoiar o centro em termos de exames, máquinas, nós precisamos de aparelhos para fazer os exames, como o TAC. Este Centro Neurocirúrgico de Tratamento da Hidrocefalia é o único de referência e atende às regiões norte, sul e centro do país. Não tem sido fácil, né? Nós temos tido muitas dificuldades. Cuidados são vários, né? Primeiro, nós temos que evitar quedas com crianças que têm hidrocefalias, não podem ter quedas. E o apelo que eu faço é que investam mais no hospital. Nós, as mães com crianças com hidrocefalia, nós temos dificuldades de fazer o TAC. A hidrocefalia é um problema de saúde pública que, na maior parte das vezes, está associado ao aparecimento de espinha bífida. Não operamos todos os dias, isto tendo em conta também a questão de recursos humanos e materiais, né? Abrimos o bloco pelo menos com o mínimo de 4 crianças e podemos ir até o máximo 7 em cada dia que nós fizemos cirurgias. A grande dificuldade tem sido a questão dos recursos materiais e garantir os recursos humanos. A hidrocefalia é uma doença, digamos assim, que tem muito a ver não somente com o hospital e não somente com os cuidados específicos. Há outros envolventes que têm a ver, por exemplo, como as políticas alimentares que nós temos. Noutros países vão reduzindo, sobretudo, todas as malformações congênitas porque têm a fortificação alimentar. Para a realização da cirurgia no único centro neurocirúrgico e de tratamento de hidrocefalia de referência a nível do país, é necessário a comparticipação dos pacientes com um valor aproximado a 200 mil kwanzas. A maioria da população não tem este dinheiro. Muitas pessoas têm que esperar por campanhas solidárias de empresas e pessoas individuais para serem tratadas. Neste momento, está a decorrer no Centro Neurocirúrgico uma campanha de cirurgias gratuitas patrocinadas pelo Banco de Fomento Angola. Está de aniversário o Hospital Materno-Infantil Azancot Menezes, em Luanda. A unidade hospitalar faz parte do pacote das mais recentes infraestruturas que o setor da saúde ganhou e o balanço no plano de funcionamento faz-se com boas estatísticas. Foi exatamente no dia 1º de junho de 2022 que foram abertas as portas do Hospital Materno-Infantil Dr. Manuel Pedro Azancot de Menezes. Fizemos um ano hoje, quer dizer que sentamos, levantamos e agora já estamos a dar os primeiros passos. Foi realmente um desafio, mas que o balanço feito leva-nos a pensar que conseguimos vencer e levar a bom porto este desafio. Eu fico orgulhosa porque num ano nós conseguimos formar muita gente. Vamos continuar este processo de formação. O nosso objetivo fundamental é realmente distribuir conhecimento, massificar o conhecimento nesta área de saúde materna, que nós somos muito poucos para o nosso país. Portanto, esta é uma das facetas deste hospital que me deixa orgulhosa. Os números atingidos pela instituição no seu primeiro aniversário satisfazem a direção. E nós já fizemos cerca de 20 mil consultas de obstetrícia, 17 mil consultas em pediatria, tivemos mais de 5 mil internamentos. Conseguimos não só atender os casos de urgência, mas também como tratar da investigação de alguns casos que são um bocadinho mais complicados, que naquela altura tinham a necessidade de ser avaliados no Hospital Pediátrico David Bernardino. Então, só por este motivo já consegue perceber. Do ponto de vista da maternidade,
Conseguimos também acolher as mulheres desta região, não só para fazer partos normais, mas aqueles partos mais complicados e, acima de tudo, fazer o estudo de algumas doenças ginecológicas e mesmo doenças obstétricas que acometem as mulheres. Quem recorre ao hospital em busca de saúde enaltece a qualidade de serviço prestado naquela unidade sanitária localizada na Camama. Eu cheguei, atenderam tão bem, cheguei lá na triagem, não demorei, me atenderam logo, me passaram papel para me vir aqui no banco de urgência e também fui logo atendida. O atendimento tem sido de melhor, não tem nada de normal. Tenho vindo aqui sempre com meus filhos, atendem muito bem, graças a Deus. A diretora-geral aponta que a formação contínua dos técnicos consta dos objetivos do hospital. Por outro lado, e aproveitando o Dia Internacional da Criança, Manuela Mendes referiu que o país ainda enfrenta alguns desafios na prestação dos serviços primários de saúde infantil. Nós temos que melhorar uma série de aspectos em relação à criança, nada de especial e nada de muito, mas o cuidado da família para com a criança é fundamental. Temos tido muitos traumatismos, muitas queimaduras, muitas situações, diarreias, que poderiam ter sido evitadas com pequenos gestos no seio familiar. Portanto, mas não deixamos de referir que a malária é realmente o nosso grande inimigo. Se conseguirmos debelar a malária, nós vamos diminuir consideravelmente a mortalidade no nosso país. O edifício do Hospital Materno-Infantil Dr. Manuel Pedro Azancot de Menezes é constituído por 3 blocos com serviços de urgências clínicas, sala de partos, obstetrícia e ginecologia, pediatria, cirurgia, fisioterapia e reabilitação física. A unidade sanitária possui também uma ala para queimados, para terapia respiratória, laboratórios para análises clínicas, sistema de imagiologia e radiodiagnóstico, uma morgue e um parque de estacionamento para 520 viaturas. E não foge a vista ainda no quadro das reflexões sobre a criança, a crise de tempo que os pais enfrentam cada vez mais nos dias de hoje. E que tem prejudicado em grande medida os menores. Na maior parte das famílias, acaba sempre sacrificada a atenção que deve ser prestada às crianças, o que implica em graves consequências. São crianças indefesas que, na maior parte dos casos, o que mais necessitam é de atenção. Este tem sido um dos grandes dilemas da atualidade, vivenciados por várias crianças. Os pais saem de casa para o trabalho, dedicam-se a tempo inteiro, mas acabam sacrificando aquilo que seria o mais importante, digamos que, no seu processo de produção, que são os filhos, que precisam significativamente da presença dos pais. Mas precisa-se daquele pai presente de maneira integral, porque para as crianças, os pais são e sempre serão a primeira referência. A presença, o contato visual, o diálogo e até mesmo a relação intrauterina é fundamental para o desenvolvimento da criança. E quando isso não acontece, as consequências podem surgir. Segundo os analistas, certas doenças do Fórum Psicológico e comportamentos desviantes estão muitas vezes associados à ausência dos pais na vida dos filhos durante a primeira infância. Um problema que consideram preocupante, principalmente por ser a primeira infância uma fase curta e que deve ser muito bem aproveitada. Por isso é que nós vemos, entre aspas, pessoas com menos formação do ponto de vista emocional, são os que agridem, porque não têm maturidade emocional. Nós, por exemplo, aqui trabalhamos muito as crianças as emoções. Como é que tu te sentes, como é que tu estás. É importante que tu trabalhes as tuas emoções. Todas elas são necessárias, mas devem ser utilizadas da forma adequada, não é? Nós temos momentos de tristeza, temos momentos de raiva, temos momentos de alegria, temos tudo isso, mas isso é uma componente que tem que ser bem gerida. Daí que é muito importante nós repensarmos as organizações para que sempre se inclua a dimensão da promoção de saúde mental, que obviamente passaria pela revisão do tempo de trabalho, passar por refletir as possibilidades alternativas como o teletrabalho, por exemplo,
passar por pensarmos na dimensão da importância da presença do próprio pai em si, da questão das folgas, de tal sorte que uma semana, pelo menos 1, 2 dias de episódios memoráveis na cabeça da criança, para que ele amanhã perceba que a minha referência é esta, os princípios que eu devo absorver são estes que o papai está a transmitir, não só por via oral, verbal, digamos assim, mas sobretudo porque o papai está lá a exemplificar. Deixar a atenção e os cuidados com as crianças em segundo plano pode comprometer o futuro delas. Para Alice Silva, a atuação dos pais na vida dos filhos é indispensável. Tudo tem um princípio. Nós passamos por vários estágios, as crianças devem crescer com esses valores familiares, com esses princípios que não se pode abdicar. O que acontece é isso. Falta de estabelecimento de limites, falta de estabelecimento de regras pré-definidas, um conjunto de coisas que a criança não tem. Portanto, ela não consegue adquirir isso sozinha. Portanto, tem que ser imposto naquilo que é o que nós chamamos de educação. E o Presidente da República felicitou hoje todas as crianças angolanas pelo 1 de junho. Na mensagem publicada com recurso às redes sociais, o chefe de Estado endereça um forte abraço às crianças. Numa altura em que, de acordo com o chefe de Estado, todas as ações visam a proteção e o desenvolvimento integral deste ser fundamental para a subsistência da humanidade. Ainda sobre o 1 de junho, escreve também o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que sublinha que a criança deve continuar a ser prioridade absoluta e que a melhor forma de materializar este compromisso é através da sua inserção como centro das decisões políticas. O MPLA também reitera o compromisso com a proteção e o desenvolvimento integral da criança, constitucionalmente consagrados, promovendo medidas e de políticas adequadas ao contexto socioeconómico, conforme o que está plasmado no Programa de Governação para o quinquênio de 2022-2027. E já são mais de 100 mil os deslocados sudaneses no Chad. A ONU pede ajuda. A Edna Firmino está aqui connosco e traz os detalhes sobre este assunto e outros da atualidade internacional. Edna, boa noite. Olá, Kina, boa noite. Boa noite, Simeão Mundula. E boa noite a todos. Para escapar do conflito, mais de 100 mil sudaneses fugiram para o vizinho Chad, alertou hoje a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que apelou à ajuda financeira de emergência. A maioria destes refugiados é oriunda de Darfur, região do Sudão Ocidental, que faz fronteira com o Chad. O Acnur precisa de 214 milhões de dólares para dar proteção e assistências vitais a todos os refugiados e deslocados. Confira agora outras notas internacionais. Um tribunal no Senegal absolveu o líder da oposição e aspirante à presidência Ousmane Sonko das acusações de violência e ameaças de morte, mas o condenou a 2 anos de prisão por corromper a juventude nesta quinta-feira. Não ficou imediatamente claro se o veredito permitiria que ele concorresse à presidência nas eleições de 2024. O Código Eleitoral do Senegal impede que indivíduos condenados por qualquer delito criminal concorram a cargos políticos. Sonko, de 48 anos, foi acusado de violar uma mulher que trabalhava em uma casa de massagem em 2021 e de fazer ameaças de morte contra ela. Separadamente, Sonko está a apelar contra uma sentença de prisão suspensa de 6 meses por difamação. De acordo com o relatório anual dos países mais negligenciados do mundo, o Burkina Faso lidera a lista, atormentado pela violência jihadista de 2015, segundo o Conselho Norueguês de Refugiados. Mais de 14 mil pessoas foram mortas nos últimos 5 anos no Burkina Faso, metade delas desde janeiro de 2022. A lista das 10 crises de deslocamento populacional mais negligenciadas é publicada anualmente, com base em 3 critérios: falta de vontade política da comunidade internacional, cobertura da mídia e financiamento humanitário. A República Democrática do Congo ocupa o 2º lugar nesta lista, devido às crises múltiplas, em particular no leste do país. A Colômbia e os seus 60 anos de conflito armado está em 3º lugar, à frente do Sudão e da Venezuela. Burundi, Mali, Camarões, El Salvador e a Etiópia completam este top 10.
A Moldávia sediou o segundo encontro da cúpula da Comunidade Política Europeia, que reúne cerca de 50 líderes mundiais. Não participam a Rússia e a Bielorrússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quinta-feira para a comunidade internacional dar garantias de segurança concretas para o seu país e a vizinha Moldávia, de forma a criar salvaguardas duradouras contra a Rússia. O seu apelo na cúpula com líderes europeus na Moldávia ocorreu logo após a confirmação de que uma menina de 11 anos, a sua mãe e outra mulher foram mortas num ataque russo com mísseis na madrugada desta quinta-feira. 500 crianças foram mortas em investidas contra cidades ucranianas desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Da atualidade internacional é tudo. Inês Simeão, boa noite e continuação do Último Jornal. Boa noite, Edna. Muito obrigada por estas informações e bom descanso. Obrigada. Ora, e agora o novo aeroporto internacional de Luanda, cuja entrada em funcionamento está prevista para o fim do ano. Um acordo de assistência técnica foi assinado nesta quarta-feira em Seul, na Coreia do Sul, pelo Ministro dos Transportes de Angola, Ricardo de Abreu. O acordo de assistência à operacionalização do novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, cuja execução decorre a partir de agosto e até 2025, foi assinado pelo Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, e o Secretário-Geral da Organização da Aviação Civil Internacional, João Carlos Salazar. Segundo o comunicado de imprensa do Ministério dos Transportes, o acordo inclui a monitorização e a supervisão do processo relativo à operação do novo aeroporto, do seu processo de certificação e da transferência da gestão da operação do aeroporto para concessionário que venha a ser selecionado por um concurso público. O Ministro dos Transportes manifestou-se satisfeito pelo reconhecimento da Organização da Aviação Civil Internacional relativamente ao trabalho feito e progressos registados no domínio da aviação civil angolana e informou que o Ministério está a preparar as condições para a transição operacional do novo aeroporto internacional de Luanda, cuja construção está em fase final, prevendo-se para breve o início da operação de carga após a inauguração do empreendimento. De acordo com o comunicado, a transição operacional acontecerá em todos os domínios do sistema da aviação civil, com vista à obtenção de resultados satisfatórios no seu processo de certificação. E para a implementação do projeto, a Organização da Aviação Civil Internacional vai destacar para Angola um perito em assistência operacional de aeroportos que vai assistir o Ministério dos Transportes nas atividades de supervisão e acompanhamento necessárias. E voltamos ao contacto com Alberto Capitão. Mais um ponto de situação. A notícia do dia tem a ver com a subida do preço da gasolina para 300 kwanzas a partir da manhã. Alberto Capitão, mais um ponto de situação. Onde é que estás nessa altura? Vamos lá ver se conseguimos estabelecer este contacto com o exterior. Alberto, agora sim, onde é que te encontras nesse momento e qual é o ponto de situação daí onde estás? Ora, Simeão, nós continuamos aqui no São Paulo, na via direita que dá ao Kazenga, aqui e também primeiro a Cuca, no caso, e depois ao Kazenga. De resto, a enchente aqui continua considerável. Entra viatura, sai viatura, mas na verdade é que está este processo muito lento, porque são muitas as viaturas, são muitos os automobilistas que pretendem, então, que pretendem, no caso, abastecer as suas viaturas até a meia-noite, sendo que à meia-noite de sexta-feira os preços passam para 300 kwanzas, o preço da gasolina passa para 300 kwanzas e a correria é frenética aqui nesta zona de Luanda. Nós contamos, e como o Josué Massoaco mostra nas imagens que temos disponíveis, muitos automobilistas aqui com vontade de encher os seus tanques nas viaturas, e nós vamos tentar então ouvir aqui alguns automobilistas nesta noite de quinta-feira aqui na zona de São Paulo.
muitos automobilistas. Nós vamos tentar ouvir aqui alguns cidadãos. É que muitos foram pegos de surpresa, outros nem tanto. Dizem que é uma medida que de alguma forma já aguardavam por dentro de dias. A verdade mesmo é que já foi tomada e vai entrar em vigor à meia-noite. Vamos ouvir aqui o automobilista. Muito boa noite, o seu nome. Como é que recebeu esta notícia? Esta notícia foi muito surpreendente para todos nós. E automaticamente que temos esse tipo de viatura que no mínimo temos um programa durante o mês. Se eu no mínimo gasto 25 mil ou 30 mil de gasolina, então alterou tudo. É constrangedor. Neste caso, quanto é que gastava para encher o seu tanque por semana ou por mês e quanto é que vai gastar a partir de agora? Eu por semana, no mínimo, gasto 10 mil para abastecer, porque trabalho fora da província do ano. E, então, com este aumento que surgiu, temos que alterar o nosso programa. Quer dizer que a gestão econômica que eu fiz no programa de 160, a gasolina, subiu para 300. Então, vou ter que multiplicar. Assim, o nível de vida vai subindo. E quando sobe, de facto, vamos ter que suspender alguns afazeres para priorizar a gasolina, que é o meio que nos facilita, que nos transporta para o nosso trabalho. Já começa a fazer contas do que é que vai deixar de adquirir para casa, por exemplo? Evidentemente, o que vamos fazer? Não podemos penalizar os filhos. Por quê? Porque já antes da gasolina subir hoje, também já os produtos no mercado já subiram nas lojas. Isto é que estamos informados, as nossas esposas que vão aos mercados, fazem as compras para poder termos sustentabilidade. Nós, os homens, limitamos praticamente aquilo que já vamos ter que aguentar. Muito obrigado. Aqui um automobilista que normalmente gastava por semana cerca de 10 mil kwanzas para abastecer a sua viatura e agora, fazendo assim contas rápidas, podemos dizer que vai duplicar, ou seja, passará a consumir mais ou menos 20 mil kwanzas para o pagamento do combustível ao longo de uma semana. Vamos ouvir um outro automobilista. Muito boa noite para a TV Girassol. Como é que recebeu esta notícia da retirada da subvenção da gasolina a partir de amanhã? Foi uma surpresa desagradável, posso dizer, para nós. É complicado. Nós trabalhamos no aplicativo e é complicado. Não sei como é que vai ser. Mas é um taxista licenciado, fez retirar a licença? Licença. Segundo o que eu ouvi, o chefe lá da área dos transportes vai regularizar o táxi personalizado e estamos à espera. Não sei se abrange também a nós. Muito bem, mas segundo sabemos, os taxistas vão beneficiar ainda de subvenção caso estejam licenciados. Sim, vamos fazer o licenciamento da nossa viatura. Aqui mais um automobilista que este por sinal trabalha no sistema de aplicativo e diz mesmo que vai agora correr para tratar a sua licença no sentido de beneficiar desta subvenção que vai se manter para os taxistas, mototaxistas e também as embarcações comerciais. De resto, esta fotografia possível que nós podemos mostrar aos nossos telespectadores nesta noite de quinta-feira, quando faltam pouco mais de 3 horas para a medida entrar em vigor, a medida da retirada da subvenção da gasolina passa de 160 kwanzas para 300 kwanzas. Simeão e Quina, muito boa noite e eu espero que ao terminar o jornal possam também abastecer as vossas viaturas. Isso mesmo, não é, capitão? E aí em casa, se não abasteceu ainda a sua, já sabe, amanhã terá que gastar mais do que o habitual. E no Dia Mundial da Criança, fechamos o jornal com exemplos de superação e persistência. Com o caso de crianças órfãs e de rua que viviam no gueto no Uganda, em Kampala, são crianças de Kampala, e que brilham hoje no maior concurso internacional de talentos, com dança. Os meninos do Ghetto Kids do Uganda estão na final do British Got Talent. Acompanhe a matéria de Márcia Miguel. Awesome! A exibição do Ghetto Kids do Uganda na semifinal do concurso British Got Talent. Foi simplesmente espetacular e os levou para a grande final do evento que decorre em Londres. Com passos da Afro House e toda a ginga das danças africanas, os meninos do Ghetto do Uganda levaram ao delírio uma plateia de milhares de pessoas.
Vale lembrar que na primeira audição conquistaram o jurado Bruno Tonioli, que apertou no botão dourado, antes mesmo do permitido. Foi o delírio na sala. Para esta exibição foi recriado um bairro rural africano e, novamente, eles arrasaram. É espetáculo. E com este ritmo africano dançante feito por crianças, desejamos um excelente Dia da Criança, 1 de junho para todas as crianças angolanas e para todas as crianças africanas também. Termina aqui a nossa edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora. E sim, nós vamos abastecer as nossas viaturas também. Boa noite. Mas não perca a seguir mais um capítulo de Blacklist. Estamos juntos.